pergunta é se tem como prevenir a endometriose. Realmente não tem como você prevenir de você ter a endometriose. A endometriose é uma doença genética, hormonalmente mediada, imunomediada também, e o que a gente tem é uma detecção precoce. Então, começou a surgir os sintomas, o paciente deve procurar o ginecologista, fazer uma avaliação específica com uma boa anamnese, uma boa conversa, um exame físico adequado, um toque vaginal, e aí, se necessário, alguns exames de imagem, que seria o ultrassom ou a ressonância magnética. E a partir daí que se faz o diagnóstico, a gente começa a tratar essa paciente para evitar que essa doença evolua. Bom, uma das coisas mais frequentes aqui no consultório que as pacientes perguntam muito é como é que se dá o diagnóstico de endometriose. Geralmente essas pacientes elas têm muita dor. Inicialmente, dor na menstruação, dor na relação sexual. Com o evoluir da doença, elas podem ter dificuldade de engravidar e ter alguns sintomas intestinais, como dor para defecar, alguns sintomas urinários, como urgência para fazer xixi, dor para urinar e às vezes uma dor fora do período menstrual mais intensa. Esses são os sintomas mais comuns. Associado a isso, também elas relatam muito sangramento intenso na menstruação. Então, para quem tem alguma dúvida, o paciente que começa a ter dor na menstruação, dor na relação sexual, é sempre bom procurar o ginecologista e levantar a suspeita da endometriose. Outra coisa frequente aqui no consultório é as pacientes acharem que o mundo caiu quando elas têm um diagnóstico de endometriose. Então a endometriose atinge de 10 a 15% de todas as mulheres, então muitas mulheres vão ter endometriose. E o diagnóstico adequado e um bom mapeamento faz com que a gente consiga tratar essa paciente para que ela consiga ter uma vida normal. Uma vida normal quer dizer uma vida sem dor, uma vida em que ela possa constituir a família dela, ter os filhos e ter uma vida plenamente saudável. Então isso é possível desde que a gente diagnostique precocemente e institua um tratamento adequado. Outra coisa importante é a gente falar da dor na relação sexual, né? É bom que as pacientes entendam que dor na relação sexual não é normal. Tá? Então aquela paciente que tem aquela cólica menstrual mais intensa, qual é aquela dor mais intensa? De uma intensidade de 0 a 10 acima de 7, ou que ela falte colégio, ou que ela falte o cinema, associada a uma dor na relação sexual, principalmente em algumas posições, é adequado que a gente pesquise a endometriose. Bom pessoal, e a paciente com endometriose ela pode fazer algumas coisas para melhorar a sua saúde de uma maneira geral, né? Então eu sempre falo aqui no consultório que tudo que traz bem-estar melhora a doença. Por exemplo, dormir adequadamente, fazer atividade física regular e moderada, uma boa alimentação, uma alimentação que seja anti-inflamatória, uma alimentação com pouco glúten. Tá? Hoje a gente tem visto no Congresso Mundial de Endometriose que algumas medicações antitrombogênicas elas são muito interessantes. Então você ter um nutricionista clínica que possa estar lhe acompanhando também é muito importante, tá? Fica a dica. Então na cirurgia a gente faz uma limpeza, você retira todos os focos de endometriose visíveis daquela paciente e a gente implementa um plano de gerenciamento que vai durar até a menopausa. Nesse plano de gerenciamento a gente procura ver qual o melhor hormônio que a paciente consiga se adequar, geralmente progesteronas, a gente pode fazer ou medicações orais ou implantes, dando sempre preferência aos implantes, porque não depende da paciente estar se lembrando todo o tempo de tomar. Tá? E à medida que elas queiram ter filhos, a gente para o tratamento, estimula essa gravidez, posteriormente após a gravidez, após o filho, a gente retoma o tratamento hormonal, bloqueando essa menstruação até que essa paciente entre na menopausa, período em que a doença dá uma trégua para as pacientes.